Quando você escuta as palavras Guerra Mundial, provavelmente você pensa na Segunda Guerra, com Hitler, nazismo, entre outras coisas. Mas nesse vídeo eu quero trazer um assunto que vem antes da Segunda Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Bom, antes de vermos o conflito em si, precisamos ver qual era o contexto em que o mundo se encontrava antes dessa guerra. Um exemplo disso era a Europa, que se encontrava na chamada Belle Époque, ou Bela Época, que, em razão das transformações geradas pela Segunda Revolução Industrial, havia meio que criado pelo continente um clima de otimismo, esperança, sobretudo na área da ciência, técnica e no progresso da civilização. Além disso, também houve a chamada Paz Armada, que era marcado pelo forte desenvolvimento da indústria bélica e pela crescente tensão nas relações internacionais. Com isso, foi criado o sistema de alianças. E nesse sistema nós temos duas: a Tríplice Aliança, um acordo militar firmado em 1882 entre a Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Algum tempo depois, em 1904, britânicos e franceses deram origem à Entente Cordiale. E logo após, em 1907, os britânicos firmaram com os russos também a Convenção Anglo-Russa. Com isso, eles viraram aliados e eram chamados agora de Tríplice Entente. Para deixar claro que muitos dos motivos que levaram à Primeira Guerra poderíamos citar o imperialismo, o nacionalismo dos impérios e das nações. Mas principalmente o estopim da guerra, o pontapé inicial para o início da guerra, foi o atentado ao príncipe austríaco, o arquiduque herdeiro do trono, o chamado Francisco Ferdinando, que foi morto junto com sua esposa enquanto eles andavam de carro pela Sérvia. No início da guerra, a Alemanha se encontrava numa situação desfavorável, como o território do país estava entre o da França e o do Império Russo. Eles se viam obrigados a combater em duas frentes de batalha, por isso rapidamente colocaram em prática o chamado Plano Schengen, derrotar logo a França antes que os russos pudessem mobilizar suas tropas em direção ao país. Então, para alcançar o território francês, os exércitos alemães invadiram a Bélgica, país que havia declarado neutralidade no conflito. Com essa movimentação alemã, os britânicos logo declararam guerra à Alemanha, honrando o compromisso assumido no acordo da Tríplice Entente. Porém, a Itália, que até aquele momento integrava a Tríplice Aliança, mudou de lado em 1915, seduzida pelas promessas do Reino Unido de concessões territoriais ao final do conflito. Também somaram-se ao Império Turco, Otomano e a Bulgária ao lado da Tríplice Aliança, e o Japão, a Itália e a Bélgica na Tríplice Entente. Nos anos seguintes, por motivos diferentes, também ingressaram no confronto ao lado da Entente os Estados Unidos, Portugal, Grécia, Romênia e até o Brasil. Vale ressaltar que no início da guerra eles achavam que seria uma guerra curta, mas logo essa ideia foi obviamente desmanchada. Isso porque no início da guerra as forças dos países em conflito se equilibravam. Além disso, os exércitos construíram as chamadas trincheiras, dentro das quais os soldados ficavam até o momento de atacar o inimigo. Elas ocupavam centenas de quilômetros, cortando o território europeu de norte a sul e impedindo o exército alemão, francês e britânico de avançar. Isso contribuiu para que a Grande Guerra entrasse para a história como um conflito estático, desgastante e letal, pois as condições dos soldados dentro dessas trincheiras eram péssimas, pois dentro das trincheiras havia lodo que causava uma doença nos soldados, ainda por ser um ambiente sem higiene e com muitas pessoas amontoadas. Elas eram infestadas de piolhos e bactérias que assolavam os combatentes. Essa guerra foi dividida em 3 fases. A primeira, entendida como uma guerra de movimento. A segunda foi uma guerra de posição, ou mais popularmente, a guerra de trincheiras. E na terceira, marcada pelo uso de tanques de guerra. Vale ressaltar que, pela primeira vez na história, utilizou-se o avião como arma bélica. Nessa guerra, muitas armas bélicas também foram inventadas,
Por exemplo, os britânicos, o tanque de guerra. Os alemães usaram lança-chamas e armas químicas, como o gás mostarda, que provocava graves queimaduras. Também o grande trunfo alemão foi o submarino, que eles afundavam os navios mercantes, sobretudo o que transportava alimentos. As forças alemãs causaram muitos danos à população civil. Com seus submarinos, a Alemanha afundou quase um terço da frota britânica. Em janeiro de 1917, os alemães colocaram em prática um ousado plano de atacar as embarcações que fornecessem mantimentos e armas para os britânicos. Como já mencionado, usando os seus famosos submarinos. Porém, eles não esperavam que esses navios que eles afundaram eram estadunidenses, que obviamente não gostaram nada dos ataques. Então, assim, no dia 6 de abril de 1917, o Congresso dos Estados Unidos declarou finalmente guerra à Alemanha. Poucos meses depois, em outubro de 1917, a Revolução Russa também deu novos rumos à guerra. Em dezembro desse ano, o novo governo, de orientação socialista, acatou a vontade da população desgastada pelos anos de confronto e anunciou a retirada do país ao conflito. Dessa forma, com a saída dos russos, os alemães puderam concentrar suas forças na frente ocidental. Também é válido mencionar a guerra na África e a presença de africanos e asiáticos na Europa, pois estima-se que mais de 2 milhões de africanos tenham se envolvido no conflito, dentro e fora de seus países de origem, como soldados, carregadores, cozinheiros, informantes ou enfermeiros. Apesar de a maioria dos confrontos ter ocorrido em solo europeu, o envolvimento do continente africano na Grande Guerra foi muito relevante. As zonas de conflito concentraram-se sobretudo em duas regiões, a África Oriental e a Ocidental. Nessa guerra é muito mencionada a presença masculina, mas e as mulheres? Elas participaram? Durante a Primeira Guerra Mundial, as mulheres estiveram à frente dos trabalhos até então desempenhados quase exclusivamente por homens. Com o recrutamento em massa dos homens para os campos de batalha, elas assumiram funções importantíssimas na agricultura, no comércio, na indústria e no setor de serviços. Além disso, muitas se envolveram nas frentes de batalha diretamente, atuando como enfermeiras, auxiliares do exército, mecânicas de aviões, motoristas de caminhões e ambulâncias ou cozinheiras. O fim da guerra e os acordos de paz. A partir de junho de 1918, a Tríplice Aliança começou a acumular uma série de derrotas. Enquanto soldados alemães e austríacos sofriam com fome e a falta de recursos, as forças armadas da Entente recebiam ajuda material e militar dos Estados Unidos. Diante de todo esse caos instalado na Europa, o Império Austro-Húngaro entrou em colapso e se desfez, dividindo-se em 4 estados independentes: Áustria, Hungria, Tchecoslováquia e Iugoslávia. Na Alemanha, uma revolução de inspiração socialista fez com que o imperador Guilherme II abdicasse do trono e que a monarquia cedesse espaço a uma república parlamentarista, conhecida pelo nome de República de Weimar. Sem condições materiais e sociais de prosseguir o conflito, o novo governo decidiu optar pelo fim da guerra e assinou um armistício em 11 de novembro de 1918. Com o fim do conflito, o presidente estadunidense, favorável a uma paz sem vencedores nem vencidos, propôs ainda em 1918 14 pontos que deveriam orientar os acordos entre as nações europeias. O objetivo era evitar uma paz punitiva pautada na lógica da vingança. Apesar dessa iniciativa, o forte revanchismo francês fez com que as condições da rendição fossem extremamente severas com a Alemanha. Em 28 de junho de 1919, a paz com a Alemanha se materializou no Tratado de Versalhes. A Alemanha, considerada a única culpada pela guerra, teve de pagar pesadas indenizações aos países vitoriosos e renunciar a boa parte dos territórios em disputa ou sob seu controle. Agora vou citar algumas consequências da guerra. Primeiramente, 4 impérios desapareceram com o conflito: o alemão, austro-húngaro, o turco-otomano e o russo. Com eles, 4 importantes dinastias também caíram. Além de ter que pagar as dívidas, o militarismo alemão sofreu forte abalo. O exército nacional foi reduzido drasticamente
e a fronteira com a França foi desmilitarizada. Estavam ainda proibidos de ter marinha, aviação de guerra ou recrutamento militar. Obedecendo a apenas um dos 14 pontos defendidos no plano internacional pelo presidente estadunidense, o Tratado de Versalhes e outros assinados na sequência deram margem à criação da Liga das Nações, instituição que a partir daquele momento deveria ser responsável por assegurar a paz internacional. A eficácia de sua atuação, entretanto, conheceu limites. A imposição de tratados humilhantes alimentou movimentos nacionalistas em toda a Europa, particularmente na Alemanha, que obviamente estava se sentindo humilhado naquele momento. Além disso, países como a Bélgica e a Sérvia, por sua vez, passaram por destruições severas, assim como a França, que perdeu aproximadamente 18% de sua população no conflito. Não se sabe ao certo quantas pessoas morreram, mas estimam-se que variam entre 7 e 17 milhões de pessoas. Os feridos ultrapassaram a cifra dos 20 milhões.